Já aconteceu com você alguma coisa que é inexplicável? Esse usuário no Reddit postou uma história com ele que é simplesmente surreal. Ele conta que ele estava no último semestre da faculdade e foi agredido por um jogador de futebol enquanto ele estava tentando andar ali por onde eles estavam jogando. E nisso, ele disse ter vivido outra vida enquanto estava inconsciente no chão. Ele disse ter conhecido uma jovem maravilhosa, saiu com ela por meses, até 2 anos depois eles finalmente se casar com ela e ter uma filha. Ele conta que ele tinha um ótimo emprego, não precisava que a esposa trabalhasse nem saísse de casa. E aí, quando a filha dele fez 2 anos, ele simplesmente teve outro filho com ela. Em um certo dia, ele conta que ele sentou no sofá da sala e começou a observar o abajur. Que o abajur estava um pouco estranho. Estava com a luz invertida. Ele disse que ficou hipnotizado por aquele abajur, não conseguia tirar os olhos dele, que ele não estava mais comendo, não estava mais bebendo, e a esposa dele começou a ficar preocupada com ele. Isso porque já faziam 3 dias que ele estava encarando aquele abajur. Que nessa hora a consciência dele começou a se desfazer na frente dele, e a esposa dele foi ficando cada vez mais histérica, ao ponto de sair de casa com as crianças para casa da mãe dela. E aí foi que ele se deu conta que nada daquilo era real. Os filhos não eram reais, a esposa não era real, a casa não era real. A vida dele nos últimos 10 anos não era real. Depois disso, o abajur foi ficando cada vez mais largo, comprido, cobrindo toda a perspectiva daquele ambiente, e ele foi ficando cada vez mais nervoso com aquela situação. Então ele fechou os olhos e quando abriu, ele estava no mesmo local em que aquele jogador de futebol tinha agredido ele. Cercado por muitas pessoas estranhas, nervosas, berrando, histéricas, e ele, confuso com toda aquela situação, sem entender absolutamente nada, a polícia levou ele para o hospital e lá ele se deu conta que os últimos 10 anos da vida dele, de fato, não foram reais. Conta que passou mais de 3 anos numa depressão profunda e que até hoje ele consegue ver o filho dele pelo canto do olho, como se o filho dele quisesse falar com ele, só que ele não consegue ver ele completamente e também não consegue escutar a criança. Nunca deixou de sentir saudade da mulher que ele nunca conheceu e dos filhos que ele nunca teve.